Então, delineamento de estudos, e vamos falar, né? Então, sobre os tipos de estudo que nós temos, né? Nós temos vários. O mais simples deles é o estudo de caso, depois a série de casos, depois o transversal, caso controle, coorte, ensaio clínicos, né? O randomizado é o mais topzinho, assim, deles, né? Revisão sistemática e a meta-análise, tá? A gente vai falar de todos eles. A gente também pode dividir os estudos entre primários e secundários. Primário é quando a gente, de fato, põe mão na massa. A gente vai lá e entrevista paciente, a gente pega dado, a gente pega exame de sangue, né? A gente bota a mão na massa mesmo, né? A gente pode ter tanto os estudos observacionais, que são primários, onde a gente não vai fazer uma intervenção no paciente, a gente só vai observar o que acontece com ele, coletar dados, que seja. Aí pode ser um estudo de caso, relato de caso, série de casos, né? Quando a gente tem mais de 10 casos, a gente fala em série de casos. Tá? Um transversal, que é um grupo maior, caso controle, coorte, ou a gente faz alguma coisa experimental mesmo, a gente faz alguma intervenção nesses pacientes. Aí pode ser uma intervenção em lâmina, né, laboratorial, a gente pode ser uma intervenção que a gente vai fazer em animais, em ratinhos, que seja, ou em humanos mesmo, tá? Então, esses são os estudos primários. E os secundários é quando a gente pega outros estudos prontos, tá? E a gente analisa os dados desses estudos. Estudos secundários, por exemplo, não precisam passar por comitê de ética, porque eles não vão ter contato com o ser humano, nem com dado de ser humano direto. A gente vai pegar estudos de estudos, tá? Dados de outros estudos. Então, para fazer estudos secundários, tá? A gente tem a revisão sistemática, a meta-análise e o artigo, né, que vocês têm que fazer de TCC é um estudo secundário. Vocês não precisam necessariamente botar a mão na massa, tá? Então, vocês podem fazer uma diretriz, um guideline, não deixa de ser, né, no caso, um artigo de revisão, né? Então, vamos fazer uma diretriz, tratamento de TDAH no ambulatório de infância do Hospital São José, vamos fazer um guideline de tratamento de transtorno bipolar do ambulatório. Isso pode ser feito, é um artigo de revisão, tá? Ou qualquer outro tema, né? Então, síndrome metabólica em pacientes esquizofrênicos, né? Então, é um artigo de revisão não sistemática. A gente não vai fazer uma sistematização da busca desses artigos, que depois a gente vai falar como é que é. Tá? Então, o relato de caso tá? É o tipo mais simples assim, de artigo que a gente vai ter. Esse aqui é um artigo que eu publiquei com o professor Salgado durante a residência. Tá? Foi o primeiro artigo que eu publiquei. Transtorno psicótico e catatônico devido à pré-eclâmpsia, numa paciente que internou comigo lá no R1. Tá? E depois a gente vai ter os estudos transversais. Tá? Os estudos transversais, em geral, a gente vai estar analisando frequência. E aí, quando a gente estuda frequência, a gente vai ter duas coisas que a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Primeiro, a questão de prevalência, tá? E a questão de incidência. Então, lembrar, né? Prevalência são os casos antigos e casos novos, e incidência são só os casos novos, tá? Essa figurinha aqui tenta ilustrar isso, né? Então, que os pacientes vão entrando aqui, né? Vão para prevalência. Então, tem uns que já estão aqui, outros que vão entrando. E para sair da prevalência, só se morrer ou se curar, tá? E aí a gente fala, né, de que quando acontece lá a notícia, está aumentando a prevalência de diabetes, está aumentando a prevalência de hipertensão, está aumentando a prevalência, né, de determinado câncer. Na realidade, não é ruim, né, porque, em geral, a gente está conseguindo tratar melhor a doença e esses indivíduos não estão morrendo, tá? E já que doença crônica não cura, a gente está prolongando a vida deles, então vai ter um aumento de prevalência, que não é ruim, que é bom porque a gente está conseguindo prevenir
mortes nesses casos, né? Quando fala, está diminuindo a incidência de diabetes, aí sim, aí a gente tem que ficar feliz, tá? Que aí é menos gente que está entrando lá na banheira. Então, o estudo transversal, tá? Em geral, a gente vai analisar a prevalência nesses estudos transversais, não tem como analisar a incidência em transversal, e a gente pode variar conforme a população que a gente está estudando, tá? Então, a gente pode fazer um estudo transversal, populacional, que nem a gente tentou fazer aqui, na região do Vale do Taquari, uma vez, com a prevalência de uso de metilfenidato, de estimulantes, em escolares. A gente fez uma análise escolar, tá? Populacional, pegamos todos os colégios, fizemos uma análise aleatória dos colégios, escolhemos, entrevistamos. Então, foi um estudo populacional. Tá? Então, agora, por exemplo, o Imuniza Lajeado, acho que foi feito para ver prevalência, né, de Covid, também foi um estudo populacional em Lajeado. Tá? Então, quando é escolar, em geral, a gente pega por colégio ou até por turma, tá? É uma possibilidade, tu enfileira todas as turmas e faz uma amostra randômica, tá? Ou, em geral, quando a gente faz populacional, a gente faz por domicílio, tá? Então, a gente tem, cada cidade tem um registro, né, de todos os domicílios, e aí a gente faz uma amostra randômica de todos os domicílios, aí alguns domicílios vão ser escolhidos, a gente vai e aborda todos os indivíduos daquela família. Em geral, a gente não faz por indivíduo a seleção, né? A gente faz por domicílio. Ou a gente pode fazer um estudo transversal bem específico, assim, pegar a amostra do ambulatório de, sei lá, de esquizofrenia do Hospital São José e fazer um estudo com aqueles pacientes, tá? Também é uma possibilidade de fazer estudo transversal, tá? Óbvio que quando a gente está fazendo análise sociodemográfica dos pacientes do ambulatório, vai perdendo a chance de publicação, mas se a gente faz um estudo assim, de genotipagem, de um exame, marcador inflamatório de determinados pacientes de um ambulatório, a gente tem uma chance também de publicar, não deixa de ser transversal o estudo também, mas depende do dado que você vai coletar do paciente que vai ter uma chance ou não de publicação, tá? A gente consegue já estimar risco, a gente consegue calcular o odds ratio em estudo transversal, tá? Então, a gente consegue estimar risco, tá? Mas, como eu falei, né, o padrão ouro do estudo transversal de prevalência são as amostras populacionais aleatórias, assim, para a gente ter, tá? Então, esse aqui é um estudo que eu publiquei no final da minha residência, tá? Então, publiquei uma revista, a revista que eu melhor publiquei até hoje, tá? Não consegui publicar a revista melhor. Então, a gente analisou, tá? É uma amostra também não populacional, a gente analisou quase 50 mil pessoas do Brasil inteiro que responderam ao nosso questionário de pesquisa BrainStep, tá? E a gente conseguiu já calcular o odds ratio de fatores sociodemográficos para ver o risco de tentativa de suicídio. Então, conseguiu ver que mulher tenta mais suicídio, né, outra religião, tá? Baixa escolaridade, né, não está trabalhando, tá? Não, aqui não é outra religião, outra raça, outra religião ou não ter religião. Então, a gente já consegue fazer algumas inferências com o estudo transversal. Tá? E aqui é uma dica, né, porque a gente pode ver para calcular a prevalência da doença, se a gente tem a incidência e a duração da doença, multiplicando a incidência pela duração, a gente vai ter a prevalência. Então, se a incidência permanece a mesma, mas a duração aumenta, a gente também vai ter um aumento aí da prevalência, como eu falei para vocês, né? Se a gente tem uma incidência curta da doença e a duração não muda, a gente vai ter muita gente morrendo daquela doença, ou se curando da doença, a prevalência ela vai diminuir também. Então, é um cálculozinho que a gente tende a fazer aí para ver, tá? Por exemplo, doenças que são muito curtas, né? Por exemplo, é difícil da gente ver prevalência, né? Então, Covid, né? É difícil da gente ver prevalência de Covid, a não ser que a gente tenha um controle, como a gente está tendo agora, né? Com Covid, de registro de casos diário,
Se não tiver isso, é difícil a gente ver prevalência de diarreia num ano, né? Quantas pessoas tiveram diarreia no ano, né? Porque a maioria a gente não tem doenças crônicas, né? No Covid, por exemplo, as pessoas não ficam um ano com Covid, 2 anos com Covid. Então, é basicamente só caso incidente, tá? Então, é difícil, assim, só se a gente tiver um controle bem rigoroso para a gente conseguir prevalência nesse exato tempo, até porque a prevalência fica praticamente igual à incidência, quando a duração da doença é curta, tá? Isso aqui são questões aqui que eu faço com os alunos lá da graduação, tá? Mortalidade é uma incidência também, quando a gente analisa, tá? Mortalidade infantil, por exemplo, quantas crianças morrem a cada nascidos vivos, tá? E a outra medida também que a gente acaba usando também como medida de impacto, tá? É o anos potenciais de vida perdido, que a gente usa bastante para suicídio, por exemplo, que é a soma total de óbitos em cada grupo etário ou idade específica, multiplicada pelos anos remanescentes de vida, até determinada idade limite, né? Esperança de vida ao nascer. Como é que é? Então, por exemplo, a esperança de vida no Brasil, hoje, se eu não me engano, está em 72 anos. Deixa eu só calcular aqui para vocês. Então, você nasce no Brasil, esperança de vida Brasil, ao nascer. 75,46, tá? Então, tá maior que a do México, menor que a do Reino Unido, tá? Então, ó, nasci, vou viver até os 75. Vou viver, às vezes, mal, mas vou viver até os 75, tá? E, então, quando um jovem se mata lá aos 20 anos, tá? Então, nós vamos estar perdendo aí 56 anos de vida desse jovem, tá? Isso tem um impacto grande socioeconômico, né? Porque tu vai deixar um impacto social grande, porque vai ser menos mão de obra, né? Para uma população, é importante a gente ter mão de obra, né, para gerar economia, vai ser uma pessoa que vai consumir menos também, além de produzir menos, vai consumir menos, tá? A não ser que ele seja anancástico, né, que ele vai consumir menos igual, tá? Mas... Você vai usar o teu da clínica? Pode usar o da clínica. Aqui, ó. Tá? E aí tu vai somando, né, um monte de jovem que morre cedo, né, além da questão também do impacto que deixa em quem fica, né? Então, por isso que o suicídio é uma das principais causas de anos potenciais de vida perdido no mundo, né? No Brasil também. No Brasil também a principal é o homicídio, né? Esse aqui é o sistema que a gente utiliza para ver informações de mortalidade, que é o SIM, tá? Então, querendo ver mortalidade de suicídio, mortalidade de qualquer causa, tá? Só Covid que a gente não consegue ver por aqui, porque esse sistema é desatualizado em uns 2 anos, pelo menos. Tá? Então, mas aqui quem tem interesse, você pode pesquisar pelo sistema de informação de mortalidade. Tá? Então, tá aqui, ó, que foi a expectativa de esperança de vida ao nascer aumentando no Brasil, né? Então, temos aí, tá? Então, esta primeira parte, né, de estudos transversais é isso. Dúvidas por hora, pessoal?